Agora no Espaço Mulher, entrevista. E a partir de agora você pode nos ver, além de ouvir, pelo Facebook. Então, você que está só no rádio e querendo participar de forma mais ativa, corra para o Facebook para você estar acompanhando o nosso programa aqui na Melodia. Eu, Roselene, aqui do Espaço Mulher, quero incentivar você cada vez mais a participar das nossas redes sociais, pois a Rádio Melodia é um espaço de comunicação, como a gente fala, e nós temos a nossa programação aí em multiplataformas. E a nossa convidada de hoje é Rutineia Moreira, ela que é professora, neuropsicopedagoga, e o tema que ela traz hoje para nós é autismo e desenvolvimento infantil, sinais precoces e para uma intervenção precoce. Vamos aprender mais. Bom dia, Rutineia, que prazer tê-la aqui no programa Espaço Mulher. Bom dia, o prazer é todo meu estar aqui. E já agradeço e dizendo que é maravilhoso, né, a rádio poder proporcionar esse momento de falarmos de um assunto tão importante, tão imprescindível para a sociedade, né? Para as mães, sim, para os pais, enfim, todos nós hoje que trabalhamos em qualquer área, sim, é muito importante conhecer a respeito do autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Sim. A gente já começa perguntando a você um pouquinho da sua história. Fale um pouquinho quem é Rutineia Moreira, como é que Rutineia chegou a se interessar por esse assunto, antes do que Rutineia fazia de sua vida. Bem, Rutineia é uma pessoa que sempre se dedicou ao estudo e ao ensino. Desde criancinha, meu sonho era ser professora, né? Então, é um sonho que vem desde a infância. E comecei ministrando aulas para crianças pequenininhas, né? Uhum. Desde o Infantil 1, Infantil 2. Meus alunos do Infantil hoje já são adultos, pais, formados. Coisa, né? Boa. De vez em quando você vê um assim. De vez em quando alguns me encontram. É bom demais. É, né? Maravilhoso, assim, a sensação de dever cumprido. Isso. Né? E como uma professora marca a vida de uma criança. É verdade. De um ser, né? De um indivíduo. Verdade, verdade. E depois eu fiz faculdade, fiz letras, né? Sou professora de língua portuguesa e outras especializações, e durante um tempo me inquietou algumas situações, né, que a gente vai encontrando, inclusive na nossa família, com relação aos transtornos de neurodesenvolvimento, algumas dificuldades relacionadas à infância, à criança, a comportamentos, comunicação, a maneira de interagir. Isso me inquietou, porque eu observava isso em meus alunos e em familiares, né, crianças. E eu decidi voltar a estudar, porque o professor ele não pode parar de estudar, né? Porque a sociedade não para, está em constante mudança, em constante movimento. Então, eu decidi estudar e comecei a fazer neuropsicopedagogia, me encantei pela área, mas o autismo me despertou, né, bastante. Aquele interesse maior, né? Um interesse maior, então eu decidi estudar mais. É interessante que você disse que foi a partir da sua observação, né? Sim. Você começou a ver, e aí o interesse foi crescendo, sim, porque você viu à sua volta crianças que precisavam, e famílias também, sim, de um conhecimento maior, de um olhar diferenciado, de mais cuidado. Mais cuidado. Sim, aí você, não, vou me especializar nisso aí, porque as pessoas estão precisando, é tipo um chamado, né, Rutineia? Você foi chamada para cuidar, né, nesse sentido. Deus te deu esse dom do ensino, de cuidar de vidas, nessa área da educação. Isso. Sim, e aí você se especializou e agora está aí atuando como neuropsicopedagoga. Isso. Neuropsicopedagoga. Isso. Esses nomes novos, às vezes, a gente dá. Neuropsicopedagoga, né? Juntou aí a neurociência com a pedagogia, a psicologia, né? E trabalha a área da aprendizagem, né? Sim. Então, a gente analisa quais as dificuldades de aprendizagem que essa criança apresenta. O próprio autismo, com suas comorbidades, traz algumas dificuldades na aprendizagem. E aí a gente observa, avalia essas áreas, o que pode estar acontecendo. Às vezes é só uma dificuldade, às vezes, né? Porque às vezes os pais têm medo de buscar o diagnóstico, né?
com medo de descobrir que a criança é autista ou que a criança tem alguma coisa. Só que esse medo, ele precisa acabar, né? Quando a gente tem um diagnóstico, é muito importante porque a gente vai buscar ajuda. Traz vai buscar luz, um tratamento, né? sim. Mas você falou uma coisa interessante. Os pais exercem esse mecanismo de defesa chamado negação, né? Sim. Preferem não saber, porque o sofrimento é tão grande para muitos, né? Sim. Mas o ideal é que se enfrente mesmo essa dor para poder buscar as intervenções. Por isso que você falou aqui que o nosso tema básico que seria identificar os sinais, né, precoce, de forma precoce, né? Mas se fala muito do espectro autista. Sim. Me fale um pouquinho, fale para nós como é isso. Espectro... Não tem só um tipo, né? Porque não tem só um tipo, né? Não é só uma característica, são várias características. Uma criança autista não é igual a outra. Na verdade, nós não somos iguais, né? Isso. Nós temos as nossas diferenças. Sim. Então, nós temos autistas com diferentes características e dificuldades também. Hoje se fala dos níveis de autismo, por exemplo, né? Nomenclatura, inclusive, que para o ano de 2025 já será excluída, vamos dizer assim. Porque hoje se fala do autismo. Antigamente, né? Se falava do autismo leve, moderado e severo. Sim. E aí essa nomenclatura ela foi alterada para níveis de suporte. Nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Que é o tanto de suporte que essa criança precisa, de auxílio, que essa criança precisa para o seu dia a dia. Sim. No entanto, isso acaba trazendo algumas dificuldades, porque às vezes quando se fala autismo leve, parece que você está falando de uma gripe, né? Ah, não, tudo bem, fulano, é só uma gripe leve ou é só um autismo leve. E não existe ser mais ou menos autista, né? Se nasce autista. Então, quando você coloca que é um autismo leve, fica parecendo que é algo... A gente minimiza, né, essas dificuldades que a criança vai apresentar, tanto no seu dia a dia, como na sua aprendizagem. A gente minimiza essas dificuldades, que são grandes, tanto para a família, quanto para a criança. E aí, para o ano, a gente não vai ter mais essa nomenclatura, né? A gente vai falar de um transtorno, que é o autismo. Com suporte. Com suporte. Vários níveis de suporte. Isso. Gente, estamos conversando aqui com a professora e neuropsicopedagoga Rutineia Moreira. Isso. Ela que tem essa vasta experiência como professora em sala de aula e recebeu esse chamado da vida, né, de se especializar mais para estar cuidando deste grupo de pessoas, né? Verdade. Que tem esta especialidade, assim que fala, né? Tem esta Uma condição. Mas essa condição, como é que tudo começa? Tem assim uma historinha para falar sobre o autismo? Por que esse nome autismo? Explica pra gente melhor. O autismo unilateral, na verdade, antes era a síndrome de Asperger, né? Era a síndrome de Asperger. Porque foi o estudioso Asperger que descobriu. Isso. Por isso colocou o nome dele, né? Isso. Sim. Então, antes era a síndrome de Asperger, né? E aí, com os estudos, antes identificava apenas aqueles casos mais graves. Sim. Por isso, mais leves nem se não se dava, porque a criança acabava com as dificuldades levando, né? Levando a vida, Levando né? a vida. Às vezes é taxado como uma pessoa mais lenta, Sim. uma pessoa que não dá conta de certas tarefas, mas não se tinha um diagnóstico. Um diagnóstico, né? E aí, com os estudos atuais, conseguiu identificar que muitas vezes essa criança, esse adulto, porque a gente está tendo muito diagnóstico em adulto, e vale ressaltar que o autismo, primeiro, não é uma doença, né? Não tem cura porque não é doença, e segundo, é uma condição de nascimento. Gente, eu gosto da palavra condição. Sim. Assim como cada um de nós temos uma condição em alguma área, tem pessoas que têm essa condição. Sim. Em alguma região lá do cérebro, né? Sim. Ou algumas regiões, só Deus sabe, Sim. porque por mais que avance a área dos estudos da neurologia, né? Mas não se sabe tudo o que acontece no cérebro, porque é muito complexo. Ainda é uma incógnita, é muito complexo. Por mais que a gente tenha sabido de mais coisas, mais informações, mais conhecimento, mais estudos, mais pesquisas. Ainda há muito o que estudar. Sim. Tanto que não é uma causa ainda para o autismo, uma causa certa. Então não sabe tem que uma causa certa. É genético. Genético. É genético. Então, lembrando disso, não é uma doença, é uma condição. Isso. Pronto, continue. Eu te interrompi para a gente fixar isso aí. Tranquilo. Uma condição. E é de nascimento. Ninguém se torna autista. Então, hoje, quando a gente tem um diagnóstico de uma pessoa já adulta, não é que no decorrer da vida ela
por um acaso se tornou autista. Ah, não existe isso. Não. Porque teve uma época que eu ouvia me dizer assim, é porque às vezes a criança nasce e não tem assim o afeto necessário, não tem o contato visual, mas essas coisas podem aumentar, eu acredito, podem intensificar. Mas a criança já nasceu. Certo. Lá na década de 50, inclusive, porque a gente quer sempre alguém para colocar a culpa, né? Falava-se muito da mãe geladeira, que aí entra dentro disso que você que falou. não teve o contato visual, então a criança perdeu esse contato. Sim, então a culpa era da mãe. A criança se tornou autista porque a mãe não dava carinho, não dava afeto, não tinha aquele contato próximo com a criança e por isso ela se tornava autista. Então, se colocava toda essa culpa na mãe. Então, por isso tem essa mãe geladeira, Olha, um termo assim, né? Então, vamos já desmistificar isso aí. Não é culpa da mãe. Não. Claro que esse ambiente poderá favorecer a aumentar ou a pessoa não trazer de maneira mais forte os sinais. Sim, as dificuldades que ela vai apresentar, né? Um ambiente em que ela tem muito estímulo, ou que ela tenha pouco estímulo, um ambiente em que a criança não tem o tratamento adequado, isso pode prejudicar essas dificuldades que ela vai apresentar. Pode intensificar. Porque a gente conhece, estou lembrando aqui de um autista que recebe tanto estímulo positivo, tanto amor, ele é tão inserido em tudo, na família, na sociedade, nos grupos, estou me lembrando do grupo que ele faz parte e tal, que ele é uma coisa linda de Deus, um menino assim super desenvolvido, super sociável e interage com a gente. Eu percebo que tem muito a ver com a família, esse reforço, né? Sim. A família é um fator primordial. Porque são os primeiros laços da criança. Muito bem. Eu quero interromper aqui a Rutineia, porque está chegando aqui em nossos estúdios mais uma convidada, se sente querida. Fique à vontade. Ajuda aí, Jonatas. A Catarina com seu Azaf. Bom dia, Catarina. Bom dia. Então, a gente vai passar agora ao momento de intervalo, enquanto a gente ajusta aqui com as duas convidadas. Hoje nós estamos aqui no programa Espaço Mulher com Rutineia Moreira, trazendo esse tema tão importante para a gente entender sobre o autismo. E chega também uma mamãe que nós agendamos juntamente com a Rutineia para estar fazendo parte do programa, a Catarina, para falar um pouco da sua experiência com seu bebê, seu filhinho, Azaf. Mas ainda antes de a gente entrar para o apoio cultural, eu lhe perguntei assim, essa palavra autismo significa o que mesmo? Só para a gente passar aqui para o nosso intervalo e a gente volta. Olha, o autismo, assim, não tem um significado, né? Antes era síndrome de Asperger, aí depois os estudiosos tentaram colocar como se fosse algo da esquizofrenia, até que veio lá do inglês, né? A palavra autismo, né? Mas as características que os estudos foram fazendo com que os médicos, os cientistas, as pessoas que foram estudando a respeito do autismo, observando as crianças, começaram a entender essas características e aí melhorar esses estudos, né? Porque a gente tinha assim, as crianças muitas vezes por não se saber o que elas tinham, elas eram clinicalizadas, né, colocadas em clínicas e lá esquecidas durante muitos anos, lá na década de 50, quando não se tinha estudo a respeito, não sabia o que era, né, então principalmente as crianças que tinham uma condição que antigamente era chamada de mais severa, né, que hoje, graças a Deus, a gente não tem mais essa nomenclatura. Ok, gente, nós já vamos para o nosso intervalo, mas antes de ir para o intervalo, para você ficar aí, olha, na expectativa, eu quero dar um bom dia para a Catarina que chegou aqui e ela vai cumprimentar os ouvintes. Está meio cansadinha, porque subir escada com o bebê no colo não é fácil, né, Catarina? Bom dia. Bom dia, pessoal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero poder estar contribuindo, né, na vida de vocês, com cada experiência que eu falar, com cada palavra que eu disser, que venha tocar o coração de cada um de vocês. Então, compartilha aí, gente, para os seus amigos, você que está aí no Facebook, compartilha o nosso programa de hoje. Quem está só no rádio, pelo 87,9, podendo ir, corra para o Facebook, tá bom? A gente vai para o nosso intervalinho de apoio cultural, a gente volta já, aprendendo e sendo edificada com as vidas de Rutineia. E agora também a Catarina vai estar falando um pouco da sua experiência como mãe de uma criança que exige muitos cuidados.
Vamos ouvir daqui a pouquinho mais. O Espaço Mulher volta já. 10h24. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @CortinaECiaVDC. Já pensou em realçar ainda mais a beleza do seu olhar? No Estúdio Marta Cordeiro, somos especialistas em cílios e sobrancelhas, oferecendo diversas técnicas personalizadas para deixar o seu olhar ainda mais marcante e poderoso. Seja para aquele visual natural ou para algo mais glamuroso, a gente cuida de cada detalhe com todo o carinho que você merece. Quer saber mais? Siga nosso Instagram, @Estúdio Marta Cordeiro, e venha descobrir o segredo para um olhar encantador. Estúdio Marta Cordeiro, cuidando da sua beleza com amor e profissionalismo. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Você está ouvindo Espaço Mulher. De volta aqui com o nosso programa Espaço Mulher, e temos um convidado especial, é o Azaf. Ele tem 3 aninhos, ele chegou aqui com a sua mamãe Catarina, ela já deu bom dia, vamos mais uma vez retomar. Catarina, você tem uma experiência muito rica para contar. Você pode começar falando para os ouvintes como foi que tudo começou, querida. Depois você fala, viu, Azaf? Ele era uma criança super saudável, né? Nasceu Aproxima prematuro. mais um pouquinho, para sua voz ficar bem forte, sim. Nasceu prematuro, Sim. né? E com 7 meses ele precisou fazer o parto de urgência, porque a vida dele já estava em risco. Sim. E nasceu saudável, chorou, tudo, respirou tudo muito tranquilo. Com 1 mês, ele começou a perder muito peso. E aí a gente entrou com a introdução da lata do Prenan e deu tudo certo, graças a Deus. E no segundo mês que a gente foi dar a vacina, como toda a vacina de imunização, 1 semana após ele tomar a vacina, ele começou a dar muitas crises convulsivas. Ele era uma criança, chegava a convulsionar 80, 100 vezes por dia. E a gente foi na luta pela vida dele, crises e mais crises. Eu lembro que ele teve uma crise tão forte no Isaú Matos, que ele chegou a desfalecer no meu colo. Reanimaram ele, ele voltou à vida. E durante esse processo, foi um processo muito doloroso. Mas eu sempre digo que em tudo eu vi a mão de Deus. Né? Em tudo eu vi a graça e a bondade do Senhor para com as nossas vidas. Porque Ele sempre falava no meu coração algo: isso não é para a morte.
Isso aí é para gerar um testemunho de experiência sua nas nossas vidas, né? Sim. E aí eu falava com Deus, meu filho é para honra e glória do Senhor. Faça segundo o teu querer, a tua vontade. E eu lembro que Asaf tomava remédios para cessar as convulsões e ele não cessava as crises. E eu lembro que minha mãe sempre falava, o joelho de uma mãe dobrado diante da presença do Senhor, o Senhor ouve a oração e traz a resposta. E a gente sempre dobrava o joelho e orava. Sua mãe é uma mãe de oração. Qual é o nome dela? Jussara. Um abraço para você, Jussara. Mãe de joelhos, filhos em pé, né? É um lema nosso. A gente sabe que a oração de uma mãe pode muito em seus efeitos, né? E você ali na oração com sua mamãe. E a gente orava, imediatamente que a gente cessava a oração, ele parava de convulsionar. E fomos para Salvador, porque ele passou por um processo infeccioso de uma pneumonia. E aí teve que ter sido entubado. Aí ele deu uma parada de 10 minutos. Reanimaram ele não voltou à vida. E a gente passou por todo esse processo. Chegou em Salvador, ele teve outros quadros infecciosos. Ele teve falência múltipla de todos os órgãos por causa de uma salmonela. E a gente foi enfrentando tudo isso. E o Senhor disse, minha filha, não se preocupe que eu vou trazer a cura. Você ainda vai sorrir de novo, você ainda vai louvar de novo como nunca louvou, você ainda vai adorar o Senhor como você nunca adorou. E eu falei para Deus, se for necessário por uma alma, eu passo por tudo isso. Mas uma alma para o Senhor tem muito valor. E eu tenho visto a mão de Deus em tudo. Meu filho não está dando mais convulsão. Amém. Né? O que era impossível para um médico, para Deus tudo é possível. E o Senhor tem cuidado de cada detalhe, o Senhor tem feito cada detalhe nas nossas vidas e Ele tem mostrado o cuidado dEle. Lembra, filha, das minhas promessas para a tua vida? Eu não disse que eu faria? E eu estou fazendo. Asaf hoje, para a glória de Deus, está tomando somente 3 remédios controlados, não está mais convulsionando. Tem interagido bastante com todo mundo, né? Aqui a gente cumprimentou ele, aí ele sorriu, olhou pra mim, sorriu. Né? Uma criança que tinha 80 convulsões por dia, que teve todo esse processo que você diz de falência e voltar. E agora está sendo, cada dia, né? É uma bênção na sua vida, né? É uma bênção. E aí a gente passou aí para o diagnóstico, né? Na luta pelo tão sonhado diagnóstico. Sim. Fez o teste para síndrome de O'Hara, não era. Sim. Síndrome de West, não era. Autismo, não era. E aí a gente descobriu pelo exame Axoma que era uma encefalopatia epilética do desenvolvimento 1. É uma síndrome rara da parte genética, que não tem tratamento comprovado. Sim. Para essa questão aí dessa síndrome. São doenças raras que não tem tratamento. É uma criança em 1 milhão, 2 milhões, 2 bilhões de pessoas. E aí o médico falou, como o tratamento que a gente já estava, o neuro, já falou que ele estava naquele tratamento que estava dando certo, estava tendo êxito, então ele iria continuar com as medicações, mas ia intensificar as terapias. Outra coisa também que eu lembrei aqui agora, essa é a questão. A gente está na luta para conseguir as terapias. Sim. E, infelizmente, toda uma democracia, plano não cobre. E a terapia que ele precisa é muito cara. E a gente está fazendo campanhas no Instagram. Sim. Né? No Instagram. Qual é o seu Instagram, querida? É Asaf Figueira Barroso. Asaf Figueira Barroso. Você que está aí na escuta do programa Espaço Mulher, seja pelo rádio, até mesmo nos acompanhando pelo Facebook, acompanhe aí um pouco da história, né, do Asaf Figueira Barroso, para saber mais sobre como você pode participar. Um pouco, seja intercedendo, acolhendo, compartilhando. Existem várias maneiras, né, Catarina? Então, vou voltar enquanto você descansa um pouquinho, cuidando aí do Asaf. Isso é um exemplo de mãe, gente. Como Deus dá força às mães, meu Deus. Quando ela teve essa oportunidade de vir à rádio, a gente recebeu essa sugestão dela vir, eu falei, pode agendar, o dia que for possível para ela vir contar um pouco dessa história e também do seu testemunho. É 2 coisas ao mesmo tempo, né? Sim. Fazer a gente conhecer mais sobre o caso do Asaf e também colocar Asaf na nossa lista de oração. Você, mamãe de oração, coloque aí a vida de Catarina e seu filhinho Asaf nesses seus momentos de oração. Rutineia, é incrível como o ser humano é complexo, né? Você estava falando aí das complexidades desse mundo do autismo e agora chega a Catarina para falar dessa outra síndrome tão rara, né? Em que seu filho está experienciando. É uma experiência. Eu achei interessante ela falar
Primeiro, assim, quando a gente vê uma mãe, né? A mãe, ela é guerreira, né? Ela corre atrás mesmo. E a participação da família, na ajuda do tratamento, é muito importante. Eu me lembro que tem um livro que fala a respeito do início da história, né? Da inclusão. E uma das questões importantes é que quando os estudiosos, os especialistas começaram ali o início dos tratamentos para o autismo, por exemplo, a preocupação é porque há poucos especialistas, há poucas pessoas para auxiliarem, para trabalharem, para trabalharem o tratamento. E aí a importância era ensinar os pais, ensinar a família a tratar essas crianças em casa, porque tudo hoje no dia a dia é uma forma de aprendizagem. Tudo que a gente passa no dia a dia é uma forma de aprendizagem. Então, você vai ao supermercado, tudo que você faz em casa, desde de pegar uma água, pedir para a criança fazer uma determinada tarefa. E para a criança atípica, tudo isso é muito desafiador, né? Muito desafiador. Então, tudo que a mãe faz, eu acredito que com a Catarina acontece isso, Sim. é com aquela intencionalidade de influenciar de alguma forma o crescimento dele, o desenvolvimento dele, sempre voltado pensando nele, né, querida? Isso. Então, a família precisa ser preparada para isso, Precisa ser preparada. Para não deixar aquela criança ali à margem ou esquecida, não, mas interagir com ela, trazer ela para os contextos. Ah, mas ela não vai aprender. Tem que ter fé, né? A mãe tem aprende. Fé. Com fé e sim. com muita intencionalidade, Sim. com muita disposição, né? Para estar fazendo, sempre naquela ideia de que ele vai aprender. Porque na terapia, quando se consegue, porque como ela falou, né, esbarra-se muito na burocracia, então é uma dificuldade muito grande, tanto por plano de saúde, pelo SUS, particular é extremamente caro. Então, quando se consegue o tratamento, são poucas horas. E a criança precisa desse aprendizado o tempo todo, não dá para esperar somente a terapia. Gostei do que você falou. A terapia é poucas horas. Tipo assim, uma vez por semana, 2. Sim. Você está buscando isso, né? Para ele ter o diagnóstico, para poder receber esse apoio governamental, não é isso? Aí você diz que se esbarra na burocracia, né? É muito impedimento, é muita coisa que impede. Sim. Então a família Mas então precisa estar preparada. Olha, a família. Porque enquanto não chega lá, você já está fazendo suas intervenções. Sim. Daí a importância do diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce, sim. Observar. Então, a família, a mãe principalmente, o pai também, quem estiver ouvindo aí que tem alguma criança atípica, tem que estar intervindo o tempo todo, Sim. né? Tudo e não no esperar dia a dia só é para a motivo. terapia, só Não. para o profissional. Sim. Tudo no dia a dia é motivo para aprendizagem. Tudo no que é dia a feito. dia. Por exemplo, ela poderia ter deixado ele lá com alguém, mas ela trouxe. Ele está recebendo estímulos. Sim. Meu Deus, isso é incrível. É maravilhoso. Não, eu tô aqui fico- com meu esposo. né? Ele tá com ali você. fora. Ah, tá. Então, você poderia ter deixado o neném lá e vindo sem ele. Mas traz tudo ele que eu faço, quando é sobre a história dele, eu sempre gosto de incluir ele. incluir ele. Porque olha. quando eu falo da parte do chamado que Deus tem na minha vida, a área ministerial, o Senhor me colocou como uma intercessora de outras mães e uma ajudadora em relação a Azaf. Então, assim, eu gosto de levar a Azaf para mostrar a realidade para as pessoas. Porque é muito fácil a gente contar sobre a história é muito fácil eu contar a história do meu filho e não mostrar ele o que Deus tem feito, as pessoas o que Deus tem feito na vida dele, na vida real. Eu tenho vídeos, eu tenho fotos, eu tenho tudo assim que eu fiz naturalmente. E eu fui até questionada e criticada quando eu estava fazendo os vídeos. E o Senhor falou, filme tudo, porque vai ser um registro de algo extraordinário que eu vou fazer. Eu sempre ia para os cultos, o Senhor falava comigo, filha, eu vou te levar, no lugar das lágrimas da dor, eu vou te levar em muitos púlpitos para você pregar a minha palavra. Né? E eu falei, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor viu algo em mim, eu estou aqui para honrar a sua palavra. Porque sempre que eu conto o testemunho de Azaf, eu sempre consigo frisar e sempre gosto de abranger. Quem tudo foi o Senhor. E eu tenho um versículo, Ana, né, na minha deixou vida bem claro que eu no cântico dela que tudo é de Deus. Deus eu foi falo chamado, assim, Deus abre a margem, Deus tira a vida, Deus dá a vida. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Ele tem me sustentado, né? Noite sem dormir, dentro de um hospital, onde olhar para um lado, olhar para o outro, falava, Senhor, eu não vou suportar. E o Senhor
filho, eu tô segurando na sua mão. Eu amanhecia mais um dia com aquele renovo do Senhor na minha vida, né? E falava, Deus, se for por vida, se for pela cura do meu filho, se for por restauração de casamentos, família, eu tô aqui, Pai. Porque o Senhor não me chamou para ter diplomas, o Senhor não me chamou, nada contra quem tem, né? Não me chamou para ter diplomas, títulos, o Senhor me chamou para ser uma serva, um chamado ministerial em relação à família e vidas, né? E para a glória de Deus, eu tenho visto resultados de tudo isso que Ele tem feito. Então, resumindo aqui, se a gente fosse parar agora, a Zaf é uma bênção na sua vida. Porque através, é um presente de Deus. Através dessa experiência que você está vivendo, você só tem crescido. E você vê o Senhor renovando as misericórdias dele na sua vida a cada manhã. E por isso você está aqui. Você trouxe Isaac, está aqui com Isaac. O Isaac interage. A gente mistura os nomes, desculpa. O Azaf. Muito bem, gente. Estamos aqui hoje conversando com uma profissional da área educacional, ela que tem muitas especializações, é neuropsicopedagoga e tem sido usada por Deus, né, para estar ajudando famílias a não somente a identificar os sinais precoces do autismo de uma criança atípica, porque às vezes chega até você, não propriamente o autismo, mas às vezes você identifica um outro tipo de transtorno do desenvolvimento. Isso. Aí você encaminha, claro, né, orienta. Sim. Ouvindo aqui e pensando quantas mães agora estão ouvindo a fala, né? Eu esqueci o nome. De Catarina. E estão aí, que acabaram de receber um diagnóstico, ou que estão aí aguardando um diagnóstico, ou que não sabem o que fazer porque está com uma criança que está identificando esses sinais e não sabe o que fazer, e que agora estão se espelhando, né? Estão podendo ver, há uma luz no fim do túnel. Isso. Porque geralmente, ao receber o diagnóstico, há essa fase do luto, né? Da não aceitação que a gente falou no início. A negação. Por que comigo? Por que a minha família? Por que o meu filho, né? E eu creio que há um propósito para tudo. Você dá risada, né, Azaf? Por quê, Isaac? Nós não sabemos o porquê. Não sabemos o porquê, mas há um propósito. E o quanto a gente aprende com essas crianças, né? Nós não sabemos de nada. Eu também Nós vamos interromper um pouquinho, termina sua fala, porque a gente vai para o nosso apoio cultural. Eu me vi assim, sem rumo, sem chão, porque a gente estava brigando para conseguir o diagnóstico e a Zaf dando crise, mais crise, tomando diazepam. E eu quero aproveitar e quero falar para os ouvintes e dizer que Deus é um Deus que faz o impossível. Amém. Não se preocupe, não se desespere, que é o mesmo Deus que fez na minha vida, não tem feito na minha família, na vida do meu filho, é o mesmo que pode fazer na sua e na sua família. Tenha certeza, tenha fé. Somente ore e peça a Ele. Porque a vontade dele, Ele disse na palavra dele que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o que Ele tem para fazer, Ele vai fazer na sua vida, na vida da sua família e de todos que estão aqui também na rádio, né? Isso, querida, isso mesmo que você falou. É só ficar na presença de Deus. Se agarrar a Ele, não sair dali de perto, né? Receber dele essa força, essa renovação, essa fé, essa coragem e seguir em frente. O resto Deus cuida, a gente só precisa ficar firme. É isso que você está dizendo? Atenção, mães, você que está passando qualquer dificuldade, qualquer ordem com seu filho ou com sua família, não saia da presença de Deus. Hoje eu falei com alguém assim, olha, nós temos que ser como os mariscos, se agarrar ao rochedo. Porque aí quando vem as ondas fortes, a gente não fica demasiadamente abalados. Então se agarre a Jesus, assim como o marisco se agarra ao rochedo. Vamos no nosso intervalo de apoio cultural e a gente volta para concluir, em parte, o nosso programa de hoje. Mas as meninas aqui, tanto a professora Rutineia quanto a Catarina, virá outras vezes para a gente fazer a parte 2 né, desse programa maravilhoso, onde a gente já aprendeu muito aqui e vamos aprender um pouquinho mais. Vamos no nosso intervalo, a gente volta já já. Enquanto isso, compartilha aí esta live que está aí sendo levado ao ar pelo Facebook. 10h43. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é viver o bom da vida. Sem pressão. A gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia
você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Economarte Atacadista. A economia para o seu lar está aqui. Macarrão Petian comum 400 gramas espargueto, R$1,79. Molho de tomate 300 gramas sachê tradicional, 99 centavos. Arroz parbolizado Tia Maria, 1 kg, R$4,98. Feijão carioca baiano, 1 kg, R$3,68. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 12 de novembro. Economarte. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global, melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas, na Urbis 1, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos de volta. Pois é, gente, hoje aqui o programa Espaço Mulher está, como sempre, muito rico e emocionante, né? Falar de mãe, de filho, de família emociona a gente. Ainda mais quando a gente se depara com experiências como esta. Eu sei bem o que é isso. Cresci no lar onde minha mãe tinha 2 crianças atípicas. Minha infância foi viver nessa realidade. E só Jesus para nos dar força, para nos, né, colocar de pé, para renovar, porque toda a família fica mobilizada, né? Então, Catarina, você disse que sofre, além das dificuldades próprias, sofre, entre aspas, né? É uma experiência. Mas também tem outros tipos de situações que você vive. Fala um pouco mais aí. Na verdade, no início da luta que eu vivi, eu tive que lidar com a solidão. Sim. De uma forma, porque hoje em dia redes de apoio são poucas, né? Poucos que querem abraçar essa causa com a gente, poucos que querem abraçar essa luta com a gente. E esbarrar também com preconceito. Porque existe pessoas preconceituosas, pessoas que não respeitam, né? Esse momento momentâneo de luto, porque no início quando a gente descobre, como a neuropsicopedagoga falou, a gente tem que lidar, né, com um momento de luto momentâneo ali, porque a gente se sente incapaz, a gente se sente inválida. É como incompetente, se fosse, né? Não tenho nada para fazer, o que eu vou fazer? Pensa que o mundo acabou ali, que você vai ficar parado e dar cruzados. E a gente lidar com essa dor, mas a gente sabe que pode o mundo, como a palavra de Deus diz, né? Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, né? Pode todos virar as costas pra gente, mas há um lá no céu que nunca deixa a gente sozinha. Então, assim, eu falo todos os dias que foi o Senhor na minha vida e foi minha mãe que me ajudou nessa luta comigo. Era eu e ela e Deus pra tudo. Meu marido trabalhava muito na época, não tinha aquela experiência de lidar com as crises, porque realmente era algo muito assustador, era muito doloroso, e ele era uma criança muito hipotônica. Agora ele tá mais firme, mas ele era muito hipotônico. Então, pra pegar ele, tinha que saber pegar, porque senão podia machucar, né? E foi tudo muito difícil, mas pra glória de Deus, né? A gente tá aqui. A gente já esbarrou com tantos obstáculos, mas a gente nunca deixou que os obstáculos vencessem a gente. Muitos obstáculos. Esse do preconceito dói, né? Porque você chegar num ambiente e você perceber pelos olhares que você não está sendo aceita, seu filho não está sendo aceito, né? Causa um impacto, né? Mas hoje você já compreende, né? Nada te fez você recuar. Não, e tanto é que você está aqui hoje, trouxe ele, participando de um programa de rádio, gente. É um sonho realizado, vou falar, porque eu pedi a Deus para me dar oportunidades, para mim poder falar do que Deus fez na minha vida. E eu falei que a história do meu filho eu queria que fosse para os 4 cantos do mundo, que as pessoas pudessem ouvir o que Deus faz, né? E para mim lidar também, ver crianças saudáveis na minha frente, para mim pegar, eu queria um bebezinho.
eu não conseguia. Eu saía assustada, chorando, porque eu tinha pavor por tudo que eu passei com meu filho. Então, assim, foi todo um filme que passava, todo um processo. E hoje não, hoje eu sei lidar com tudo isso. Então você passou por esse processo também de cura emocional, que hoje você já consegue lidar, porque antes você tinha pavor de ver uma criança normal ali perto de você. Olha que interessante, gente, quanta experiência essa mãe está tendo com esse presente de Deus, conforme a Larissa está dizendo. Larissa Figueira está participando do recadinho. Azaf é um príncipe, um presente de Deus para a nossa família, tia do Azaf. Então, Azaf está aqui participando, viu, Larissa? Olha aqui, ó, conversando para valer, sorrindo. Azaf. Azaf, você tem que olhar para aquela luzinha ali, Azaf, para todo mundo ver seu rosto, esse rosto tão bonito que você tem. Muito bem, querido. Então, o importante é não negar. Não. Mas identificar os sinais, né? Desde o início. Aceitar uma aceitação ativa, não é aceitação passiva, conforme ela teve essa aceitação ativa. É observar os sinais desde o início. A criança de 0 a 2 anos, é muito importante a gente observar para que ela seja estimulada, que é a fase ali onde os neurônios estão se formando, né? E aí, quanto mais estímulos, quanto mais você está atento para ajudar essa criança, é importante. Então, não ter medo do diagnóstico. Sim. Observou algo diferente. Uma criança que com uma determinada 3 meses, 4 meses, ela não levanta ali o pescocinho, não sustenta. Uma criança, eu já vi, por exemplo, uma criança de 2 anos não fala uma única palavra. Ou quando fala, repete apenas as historinhas que vê na TV, fala sem contexto de comunicação. Então, é preciso observar. Uma criança de 2 anos, ela já tem um repertório de palavras bem já um pouco amplo, né? Ela já consegue falar várias palavrinhas, ela já consegue até contar algumas coisas que aconteceram no dia a dia, algumas historinhas, lógico que com certas limitações, mas já tem esse repertório, um bom repertório. Então, quando a criança de 2 anos não fala, só aponta as coisas que quer, chama você para apontar, tem dificuldades, ela segue um padrão rígido de rotina, né? Não pode, todo dia vai para a escola por esse caminho. Se mudou o caminho da escola ali, para ela é difícil, ela não aceita, tem que seguir aquele caminho todos os dias. Então, é preciso observar o que está acontecendo com essa criança. Gosta de brincar, mas brinca enfileirando os carrinhos. Tem um hiperfoco, né? Sabe tudo sobre, só fala sobre carrinho, só fala sobre sistema solar, apenas um assunto, né? Isso atrapalha a interação social, porque a gente conversa sobre vários assuntos. Então, aquela criança que tudo que ela vai falar é só sobre carrinho, só sobre dinossauro, apenas sobre sistema solar. Então, é preciso analisar, fazer as avaliações, né? Buscar um profissional para que a gente avalie. Entra esse olhar diferencial dessa mãe. Se até 2 anos perceber que essa criança está tendo já está na hora de buscar para fazer as intervenções. Isso mesmo. Né? Até antes, né? Quanto antes iniciar as intervenções, melhor. Então, não é que você vai ficar assustada, mãe, mas você vai ter essa coerência, essa firmeza de entender que é preciso buscar intervenções, buscar ajuda, buscar profissionais. Tanto é que nós temos cada dia mais tantas pessoas se especializando, né? Tem muitos profissionais aí, né? Prontos para ajudar. Então, quando você falou que é importante estimular esse cérebro, né? Isso. Tanto em casos assim de autismo como em caso de qualquer outra síndrome. Porque, segundo a gente aprende, né, pelas neurociências, existe a plasticidade cerebral. Ou seja, os neurônios estão sempre nascendo neurônios e a gente pode estimular o pouco que tem. Sim. Então, é importante estimular. Tanto tá aqui o exemplo de Azaf, né? Você tem estimulado, né, Catarina? E quanto mais você estimular, esses neurônios serão aumentados. As novas conexões neuronais vão acontecendo. Muito bem, nosso tempo realmente está acabando. Fique à vontade para falar alguma coisa para terminar, algumas frases, e depois você, para a gente despedir. Não, eu quero agradecer por cada ouvinte, né? Que tirou seu tempo para estar ouvindo sobre tudo que a gente falou aqui. Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio, porque eu sei que essa foi uma porta que Deus abriu para abrir outras portas. E quero louvar a Deus, né, por tudo que Ele tem feito, e agradecer a Deus, né, por tudo que Ele vai fazer também.
E quero agradecer a Deus também pela vida da minha mãe. Sim. Que ela agora tá no curso de enfermagem. Diz ela que vai fazer o curso de enfermagem por causa do meu filho. Gente, que coisa interessante. Gente, tudo isso aqui. A família se especializa. Olha o que você falou, né? É importante justamente. a família se envolver, né? Que coisa linda. E agradecer a Deus, né? Por ter minha mãe perto de mim. Por ela ter sido um exemplo, né? Um espelho pra minha vida. E agradecer vocês também, que abraçou a nossa causa. Você, Rose, por ter ouvido, né, nossa petição e deixar o Senhor usar você para falar com a gente. E é interessante que quando se sugeriu você estar aqui hoje, a Rutiné já estava agendada, só que eu me distraí ali e falei, tá bom. Mas depois eu cheguei à conclusão de ver assim, é bom as duas. Sim. Né? A gente tem dois olhares, o olhar de perto. Então não foi de propósito, gente, não foi eu. Assim, Deus preparou tudo. Então. Foi a permissão de Deus, Sim, porque ela tem a área da experiência como neura, né? Psicopedagoga. A parte científica, né, do estudo. E eu tenho no dia a dia a prática, porque eu falo assim, ó, a gente só pode falar de milagre quando a gente vive o milagre. É verdade. Né? Falar de um Deus que faz milagre, quem nunca viveu. Deixa uma palavra rápida para uma mãe aí que quem sabe está ouvindo ou vai ouvir, que está lá naquele desespero, passando que a vida parou, igual você disse, que parece que a vida acabou, e aquele sentimento de incompetência. Eu vou deixar um versículo da parte do Senhor que se encontra em Josué 1:9. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque o Senhor é um Deus que vai te sustentar, te dar força, e do mesmo jeito que Ele me deu força, me sustentou, me fez chegar até aqui, Ele vai te sustentar, te dar força. Eu só tenho a deixar. Não desista. Não desista. Não desista. Confia no Senhor. Entregue nas mãos do Senhor, porque Ele vai te sustentar, te dar força para você chegar e alcançar tudo o que eu tenho alcançado na minha família e na vida do meu filho. Esforça-te, pronto. Ficou a mensagem. Tem que haver esforço, não pode recuar, não é, querida? E você, minha amada, o que você tem para... Não é conclusão, hoje foi introdução. Hoje foi introdução, vai ter a parte 2, nós teremos outros momentos aqui com vocês, porque o programa Espaço Mulher existe para isso, para levar informação e também edificação muitas vezes. Verdade. Minha Bíblia diz que a verdade liberta, né? Verdade liberta. Então, eu fico muito agradecida por ter essa oportunidade de estar aqui falando sobre autismo, sobre transtornos do neurodesenvolvimento, esse tema que é tão importante. E quando a gente leva esse conhecimento aqui na rádio, em igrejas, escolas, a gente aumenta a aceitação, diminui o preconceito e aumenta a inclusão, né, que é tão importante, né, nos dias de hoje. Então, conhecer diminui o preconceito. Diminui o preconceito. Então, é importante levar esse conhecimento. As mentes vão se abrindo, né? Sim. E vocês, eu acredito, estão abertas para convites, para você para dar palestra, ela para contar o testemunho, para levar a história de Azaf, para dar uma palavra de esperança para as mães, né? Sim. Dê o contato de vocês. Né, Azaf? Levar Azaf para as reuniões, para Azaf, né, falar de Jesus com o seu barulhinho, com a sua voz. Hoje eu faço um trabalho, né, em escolas, igrejas, algumas igrejas convidam, né, pra gente falar um pouquinho, capacitar os professores do ensino infantil, porque não é só na escola. Às vezes a gente fala assim, só na escola que precisa conhecer, não. As igrejas também, outros departamentos, né, é muito importante. Então, vou deixar meu contato, WhatsApp, é o 779-8855-6902, Rutineia. Tem Instagram? Tem o Instagram também, Rutineia. Com TH, Neuropsicopedagoga. Não, TE. Ruteneia. Ruteneia. Então, Ruteneia. Ruteneia.neuropsicopedagoga. Isso. Então, sigam ela lá no Instagram. Isso. Pode convidá-la para dar uma palestra na sua escola, no seu grupo aí de crianças da igreja, né? Para os pais, para o departamento infantil. Sim. Interessante que todos que trabalham com crianças precisam dessa orientação, com certeza. Porque, conforme ela disse, gente, é importante observar para perceber os sinais precoces. Desde o início. E iniciar a intervenção, os estímulos, né? E o seu ambiente no dia a dia é o local de aprendizagem. Olha só, então se você, mãe que está nos ouvindo, percebeu com essa fala que você está negando, está evitando falar sobre o assunto, não quer enfrentar, está na hora de fazer o enfrentamento, encarar, assim, e conforme o Catarina falou, se esforçar e buscar o que tiver de recursos, né, querida? É verdade. Catarina,
qual foi o diagnóstico que você falou, que até agora já... A síndrome que a Azaf está é uma encefalopatia epilética do desenvolvimento 1. Que é algo bem raro. Muito bem. A gente vai ficar por aqui. Agradeço muito vocês. Passa rápido, hein? Passa rápido. Nós temos que nos despedir. Mas agora nós vamos terminar o programa orando, falando com Deus, agradecendo e buscando o Senhor. Amém. Que Ele tem para nós. Amém. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai santo, Pai eterno, te damos graças por mais um programa, por mais este momento, Senhor, em que o Senhor trouxe aqui para este espaço 2 mulheres, 2 mães. Ó Deus, 2 servas do Senhor, que estão sendo usadas por Ti, Senhor, para cumprir os Teus propósitos aqui na terra. Deus, não compreendemos tantas coisas, mas a Ti pertence todo louvor, toda a honra, toda a glória. Obrigada, Deus. Receba a nossa gratidão pela vida da Rutineia, que tem se especializado para estar ajudando famílias, para estar levando informações e cuidado para famílias e crianças, Senhor, atípicas. Senhor, agradeço pela vida da Catarina, seu filhinho Azaf, sua família. Ó Deus, que ela continue assim firme na rocha que é Jesus. E que ela venha desfrutar cada dia do teu cuidado. E que Azaf, Senhor, cada dia, Senhor, venha ser alvo do teu imenso amor, do teu cuidado. E em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus foi derramado na cruz, que ele venha, meu Deus, ser a cada dia, meu Deus, restabelecido segundo a tua vontade. E que o teu nome seja exaltado com a vida dele, com a vida dessa família. Para a glória do teu nome, te agradecemos por tudo. Amém. 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 Agora a gente se despede dos ouvintes, prometendo voltar amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau, ouvintes. Tchau, meninas. Tchau. Tchau. Tchau, Azaf. O Espaço Mulher